Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos mais uma vez, já na tarde desse dia, por tudo que o Senhor é para nós e por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai amigo que sempre olha por nós. Por isso, Senhor, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, Senhor. E queremos te pedir que Teu Espírito Santo é aquele que fale por nós, que nos oriente, que nos mostre, Senhor, tudo aquilo que o Senhor queira que nós falemos aqui. Abençoa nossos irmãos, nossos amigos, que estão pelo Facebook, os que estão pela Rádio Off Internacional e os que vão assistir também pelo YouTube. O Senhor sabe que tem muitas coisas ali, Senhor. Abençoa cada pessoa que vai estar nos assistindo. Fala conosco mais uma vez, Pai, pois é o que nós te pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, vamos aqui, né? Na semana passada, muito bem, aqui está de novo a minha irmã, a Carlismara Monteiro. Agora eu posso falar o nome dela normal, né? Carlismara, interessante, né? Monteiro. Que Deus abençoe, tá bom? Bom, vamos aqui. Na semana passada, nós falamos sobre... Foi uma pergunta, né? E no mundo espiritual não se precisa de ferramenta? Lá explicamos, né? Claro que se precisa de ferramenta. No mundo espiritual, claro que precisa de ferramenta, né? E... uau! Cláudia Gomes. Ok, minha irmã? A hora que eu terminar aqui, eu vou estar orando sim. Vamos clamar ao Senhor pela irmã. Em que parte a irmã está aí? Que eu possa saber. É no Brasil que a irmã está? Em que parte, né? Tá bom? Se puder me falar, agradeço. Vamos lá. Eu falei sobre... Foi uma pergunta, né? Se no mundo espiritual se precisa de ferramenta. Mas é claro. Pois eu vou falar para você do maior exército do mundo, porém o mais pobre. Tá? Vamos começar aqui. Os irmãos que estão comigo pela rádio têm a oportunidade de assistir comigo. Está em São Vicente, São Paulo. Tá bom, minha querida. Vou estar orando pela irmã. Tá bom? Assim que termine aqui, eu vou estar orando sim. A irmã, pode os irmãos também orarem por ela, viu? Por Cláudia Gomes. Ela está pedindo oração aqui. Ela está com broncopneumonia. Uau. Eu sei como é que é. Mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, porque assim está escrito na palavra dele, e a palavra dele é verdade, e eu creio. Amém? Bom, vamos lá. Então vamos aqui. Realmente tudo começou no Pentecostes, né? Tudo começou, aqui eu vou falar do maior exército do mundo, porém o mais pobre, dentro desse tema aqui. Então realmente tudo começou no Pentecostes, né? Você sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus disse para os discípulos, vocês vão para Jerusalém, não saem de lá, fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E tinha mais de 500 pessoas na época, quando eles entraram lá. Mas na verdade, quando começou, ficaram esperando o tempo chegar, que não foi marcado dia nem hora, nada, ficaram só reduzidos a 120. Os 120 foram os abençoados, né? Porque não é fácil. Esperar em Deus não é fácil. Eu digo para você que não é fácil. Porque Deus não tem tempo. Para Deus não tem tempo. Aqui para mim agora é 3 horas da tarde, 3:04 da tarde. Para Deus não tem tempo, lá não tem relógio. Deus não fala para o anjo, para o serafim, o querubim, que sai aí, preciso comer, estou com fome. Não. Não existe noite, gente. Mas nós sim temos tempo, né? Mas eles ficaram lá. E a promessa foi cumprida nesse dia. Que o Senhor falou que ia chegar. Que ficassem esperando. Aí você abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Vamos ler, diz assim. Tem um ponto importante, tem vários pontos importantes nessa passagem. Eu quero que você visse comigo. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Na tradução de espanhol diz unânimes no mesmo lugar. Aqui diz reunidos no mesmo lugar. A tradução nossa é um pouquinho diferente. Porque unânimes quer dizer, estavam no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, no mesmo querer, na mesma busca. Ser unânimes. Reunidos, às vezes nós estamos também. Estamos na igreja. Mas nós não estamos unânimes. Estamos reunidos.
Um está pensando na mulher, o outro está pensando no filho, o outro na namorada, o outro no amante, o outro na amante, o outro na comida, o outro no passeio, o outro na viagem, mandando text message no celular, né? Não está unânime. Está lá. Mas aqui, para a tradução que eu li em espanhol, diz unânimes eles estavam. E outras traduções dizem também em português, mas essa diz que estavam reunidos, né? No mesmo lugar. E de repente, de Deus, veio do céu um som. Veio do céu um som. Como de um vento. Não diz que é um vento. Presta atenção. Porque a gente tem que prestar bem atenção nas coisas. Não diz que era um vento. Diz que como de um vento. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é um Espírito. Ele é Deus. Veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quer dizer que todos que estavam ali, o Espírito Santo encheu eles. Eu vou dizer uma coisa para você. Se é o mesmo local, eu não posso te afirmar, porque eu não estive lá no dia do Pentecostes. Mas eu estive no aposento alto quando eu estive lá em Israel. Eu estive lá. Faz um tempo atrás já, faz tempo. Meu pai também estava vivo, também estivemos lá. E nesse momento, que a gente estava dentro, a gente sente algo diferente. Se é aquela mesma casa, gente, não importa, mas dizem que era o aposento alto. No alto mesmo, tem que subir, sobe e tal. Um salão grande, muito bonito, inclusive, reformado, lógico. E quando nós estávamos lá dentro, sucedeu algo tremendo. Nunca vou esquecer isso. Essa filmagem eu perdi. Porque foi feita em fita cassete, daquelas pequenas, há muito tempo. Nem sei que fim deu aquilo. Talvez embolorou tudo. Mas é uma pena, né? Hoje não. Se fosse hoje seria mais moderno, tudo mais moderno. E sucedeu que quando estávamos ali dentro, o nosso grupo começou a cantar um hino. O nosso grupo tinha mais de 20 pessoas. Chefiado pelo meu pai, pastor Corrêa. Estávamos ali e se sentia a presença de Deus de uma forma muito, muito forte ali. Mas era muito forte. E de repente entrou um grupo de americanos. De uns irmãos americanos, eram crentes. E quando eles escutaram nós cantando aquele hino que estávamos cantando em português, eles começaram a cantar o mesmo hino, só que em inglês. Gente, não dá para te contar como é que foi. Eu mais chorava do que filmava. Estava filmando. Aquilo ali foi um negócio que eu nunca... Então eu imagino, pela pouca experiência que eu tive, eu imagino nesse dia aqui. Me lembrei de contar agora para vocês, não contei em espanhol, olha aí, isso é coisa nova. Os irmãos que estavam comigo em espanhol não ouviram isso porque eu não contei, não me lembrei, agora eu lembrei. O Espírito Santo veio lembrar, né? E eu me lembrei desse assunto, que foi uma experiência no aposento alto, nesse lugar. E a Bíblia diz que eles estavam lá, e encheu a casa e todos e estavam sentados. Agora veja bem, e diz assim, ó, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Nós temos que entender uma coisa séria aqui. O que é sério? Porque tudo que é de Deus é do mundo espiritual. E nós somos do mundo material. As coisas do mundo espiritual, elas não são como são as coisas da terra. Então ela tem que ser parecida como, para que a gente possa entender. Aqui não diz que era língua de fogo, diz que era como língua de fogo. Podia ser até fogo, mas não fogo. Se falar que é fogo, a gente vai pensar que é um foguinho desse qualquer de fogão. Aqui em casa não tem foguinho. Não, aqui em casa é elétrico. A coisa de fazer comida aqui, o fogão é elétrico. Se põe em cima de uma coisa que fica vermelha, muitos não conhecem isso. Muitos não conhecem isso. Não é gás, não é uma coisa que fica vermelha de calor, e aí cozinha. E esquenta mais rápido, e o fogo tem que ser menos, porque é mais quente. Aqui é diferente, aqui em casa não tem gás, né? É elétrico, fogão elétrico. Bom, então você veja bem, começaram a ver línguas como se fora de fogo, né? As quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Por que todos? Porque estavam unânimes. Eles não estavam simplesmente reunidos, como nós fazemos muitas vezes quando vamos ao templo. Chamamos de igreja. Que estamos lá, mas não estamos lá. Entendeu?
Você já esteve em algum culto? Eu já. Por diversas vezes, diversos motivos, estar numa reunião, eu estou lá, mas não estou lá. A cabeça está em outro lugar, pensando outra coisa, preocupado, sei lá, outra coisa. É normal. Mas ali não, eles estavam lá, então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Outras línguas. Então ali houve, vocês vão ver o que aconteceu. Ali teve língua estranha e ali teve línguas de idiomas também. E eu me lembro, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu vi falar isso para as pessoas, elas ficam birutas. Falam, como? Aí eu não sei. Mas eu via que descia algo do céu. Eu não escutava nada. Eu só via que vinha descendo algo. E ali era a língua estranha que vinha descendo. E aquele negócio veio descendo. Quando bateu na minha cabeça, entrou na minha cabeça, saiu na boca. Aí saiu o som da língua estranha. Eu vi, eu tive o privilégio de ver. Foi. Eu estava mais morto que vivo, mas eu vi. Fisicamente estava. Porque foi muito forte. Foi muito forte. E eu nunca vou esquecer isso. E a Bíblia fala, porque está aqui na Bíblia, gente, que eles viram como línguas de fogo repartidas e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes dera aqui, conseguia que falassem. Agora, veja bem. E em Jerusalém, presta bem atenção aqui. E em Jerusalém estavam habitando judeus, ok? Varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Essa tradução é diferente do que a que eu li. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa. Estava confusa a multidão. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, isso era português, pois que, não são galileus, quer dizer, não são hebreus da Galileia, né, que falam hebreu, né, ou arameu, não sei, né, todos esses homens que estão falando, como, pois, ouvimos, cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Deixa eu terminar. Aí veja bem quem estava lá. Partos e medos. Elemitas. E os que habitavam em Mesopotâmia. E Judeia. Capadócia. Ponto. Ásia. E Frígia. E Panfilha. Egito. E partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos. Tinha aí quase 15 nações. Todos judeus como prosélitos. Aí, todos eram judeus. Os que estavam lá, falando na língua deles. Cretenses e árabes, mais aí, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer dizer? Que isto quer dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, que eles estão embriagados. Isso era de manhã, era impossível. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Quando o Espírito Santo ele se manifestou, que o Espírito Santo sempre esteve na terra, sempre. Mas tinha um período dele se manifestar, que foi após Jesus. Quando ele se manifestou aí, ele usou a boca de vários homens daqueles que estavam para falar na língua daqueles que não eram judeus. Aonde ter a língua estranha, no meio de outros. Porque era a primeira evangelização
que os discípulos estavam fazendo. Aí foi a primeira evangelização. Porque estavam falando o quê? Das grandezas de Deus. Eles não estavam criticando, eles não estavam murmurando, eles não estavam falando mal de ninguém, eles estavam falando das grandezas de Deus. Tem gente por aí que diz que batismo com o Espírito Santo é quando você fala japonês, alemão, francês. Não, não é nada, nada disso. A minha Bíblia aqui não diz isso. A minha Bíblia aqui não diz isso. Agora, tem quem diga isso. Bom, cada um diga o que quer, né? E crê como quiser. Mas aqui está bem claro. Falavam línguas estranhas e o Espírito Santo usou outros para falar no idioma dos outros, porque era para evangelizar. Assim começou. Aí, olhando para tudo isso aqui, aí foi a primeira maravilha, né? A primeira coisa tremenda que aconteceu no meio dos discípulos. Agora, presta bem atenção aqui. Este dia, quando o Espírito Santo desceu, já trouxe consigo todos os dons para serem repartidos aos homens de Deus, para a edificação da igreja. Aí eu venho e pergunto para nós aqui, para mim, para você, para nós. Onde estão esses dons? Aonde? Onde foram parar esses dons? Porque cada um de nós que somos batizados com o Espírito Santo, recebemos dons. Não é somente em falar em línguas, que já é um dom, mas tem um dom específico que ele dá. Porque às vezes as pessoas olham para Pedro e dizem assim, poxa, eu queria ser que nem Pedro, né? Por quê? Porque Pedro, quando ele passava, ele curava os enfermos só com a sombra. Mas, gente, isso é tão fácil de você entender, não é tão difícil assim. Primeiro que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e recebeu o dom. E o dom que Pedro tinha era o dom de cura. Entre outros dons, ele tinha o dom de cura. Ele tinha o dom de falar, que ele não era de falar, ele falou, de pregar. Na primeira pregação dele, 3.000 pessoas. Então você começa a perceber que o Espírito Santo já deu dons ali. Né? Já deu dons ali. Porque Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro andava com o Espírito Santo. Imagina se Pedro ia ficar pondo a mão em pessoa que era muitos enfermos. Então, na passada dele, Deus permitia que a passada de Pedro, era um homem cheio do Espírito Santo, curasse. Você vê que Pedro foi um homem tão cheio do Espírito Santo, que ele não quis se igualar a Jesus. Ele não. Ele viu que ele não era comparável a Cristo, o Filho do nosso Deus Pai, nosso Salvador. Ele disse, filho, não. Já que vocês vão me crucificar, então eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, não. Sabe que hoje, né, naquele dia aconteceu coisas sobrenaturais. E esses dons, eles não foram tirados da igreja, e muito menos da terra. Agora eu pergunto, onde estão esses dons, né? Eu vou botar aqui para meus irmãos, pobrezinhos, meus irmãos do rádio, estão pensando, cara, ele não vai por lá? Já pôs, está lá. É o que eu estou falando aqui, estão vendo aqui lá na rádio. Então, aonde estão esses dons, que nós conhecemos por 9, mas são mais, nós conhecemos por 9 dons. Mas, cadê esses dons? Então a gente olha para a igreja hoje, a gente vê que é o maior exército que existe no mundo. Porque está em todos os idiomas, em várias partes do mundo, até nas tribos indígenas. Tem crentes. Né? Só que esses dons às vezes não são manifestos. Aí se vê que é o maior exército do mundo, mas é o mais pobre, porque as nossas armas não são carnais, são armas espirituais. Armas espirituais. E nós não estamos usando. Onde estão esses dons que o Espírito Santo trouxe quando ele se manifestou no meio dos discípulos lá no Pentecostes? Há quanto tempo atrás isso, gente? Quantos séculos se passaram? E hoje, cada vez mais pobre a igreja vai ficando. A gente não vê salvação de alma frequente. A gente não vê mais batismo com o Espírito Santo. A gente já não vê mais cura. A gente não vê mais nada. Aonde estão esses dons? Que vamos ver aqui. Existem línguas dos homens e línguas espirituais. Que se fala língua aqui, é língua dos anjos. Né? Você sabe que o povo hoje é tão despreparado que eu já vi gente me falar que viu pessoas querendo expulsar demônio e falando em língua estranha. O diabo, o demônio, seja lá quem for, não expulsa.
Não expulsa, a língua estranha não expulsa demônio. Porque a língua estranha é uma coisa sua com Deus, particular, só edifica você. E o diabo não ouve, eles não entendem isso. Ele ouve, mas não entende o que você está falando, não. E sapatear, e rodar, isso não resolve, não. O que você tem que usar é o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Mas para isso, temos que estar vivendo debaixo do controle do Espírito Santo. Dos dons que foram repartidos, né? Para expulsar demônio não precisa ter dom, precisa estar cheio do Espírito Santo. Não existe dom de expulsar demônio, não. O que existe é você estar cheio do Espírito Santo. E ele conhece, e ele sabe. Né? Então, veja bem, eles falavam em línguas dos homens, idiomas. Porque eles tinham que falar das coisas de Deus, como está escrito. Eles falavam das grandezas que Jesus falou. Eles falavam do que era o reino de Deus. Eles começaram a evangelizar aquele povo que estava ali. Porque antes eles não tinham como fazer. Eles não tinham essa como se fosse autenticado. Pá! Agora tá bom, pode ir. Foi uma autenticação que Deus deu. E encheu de poder. E isso foi dado para nós. Para a igreja de Cristo. Mas o que nós vemos hoje, em muitas igrejas, lamentavelmente, é como a gente chama da indulgência, né, do passado. Por isso que se fala da reforma protestante, mas parece que isso não vai mudar nada, não. Você vende aí um negocinho que é santo, que é bendito, a água purificada não sei das quantas, terra não sei de onde. Gente, isso aí não é Bíblia. O que eu estou mostrando aqui é o que sucedeu lá com os nossos irmãos, né, os primeiros discípulos de Jesus, aqueles que começaram a evangelizar a terra, que era o Espírito Santo. Só que hoje, uma pessoa às vezes vai expulsar um demônio, tem igrejas aí que vai expulsar demônio, e eles ficam batendo papo com o diabo lá, com o demônio. Batendo papo. Não, com o demônio não se bate papo. O demônio se expulsa aí no nome de Jesus. Não, você não tem um acordo com eles. Não pode ter acordo. É inimigo, poxa. Como você vai estar com conversa com o inimigo? Então você vê que tem tanta coisa errada e muitas pessoas não se dão conta. Porque não conhecem a palavra, porque não olham a palavra. Tem que olhar a palavra, ver o que diz a palavra. Por isso que eles falavam em outro idioma. Agora tem gente que diz que falar, se vai com o Espírito Santo é falar inglês, japonês, francês. Não, não é não. Não é não. Você é ser poliglota. Né? Ser vai com o Espírito Santo é ter a evidência de uma nova língua que ninguém conhece. Isso aí é evidência. E ponto, e acabou. É Bíblia, está escrito. Essas coisas eu não discuto. Está escrito. Se a pessoa crê, amém. Se não crê, amém. Pronto, acabou. Continuamos amigos. Tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu? Nós precisamos entender o que são os dons espirituais na igreja. Nós não sabemos. A Bíblia, foi como a avó Simone falou. A avó Simone falou, mas não foi agora que ela falou. Foi agora? Não, a avó Simone falou. Não, mas não foi agora não. Ela falou em... A avó Simone falou em... Como é que se fala? Ela falou em... Como é que se diz? No espanhol. Foi quando ela falou comigo. Ela disse para mim que a Bíblia é uma fonte de conhecimento. Quem lê Bíblia é uma fonte de conhecimento. E é verdade. É verdade. Então, veja bem. Vamos aqui. Precisamos saber o que são os dons na igreja, que a gente não vê hoje. É um exército pobre. É um exército que se arrasteja. É um exército mais mundano hoje que espiritual. Está mais olhando para o mundo do que para as coisas espirituais de Deus. Os homens de Deus que se dizem Deus estão explicando mais coisas do nada com nada do que das coisas espirituais. Se vê muitas festas, se vê muitas campanhas. Mas para quê? Se o Espírito Santo não está lá para atuar, o que vai resolver? E toma cuidado para que o espírito do engano não entre aí. Né? Temos que ver tudo isso. Então, vamos ver aqui 2 pontos. Que é hoje que vamos ver aqui. Palavra de sabedoria.
É uma revelação que nos ensina como proceder devidamente em dificuldades e situações diversas. Isso é palavra de sabedoria. Onde é que estão essas palavras de sabedoria hoje? Nós falamos muito de Salomão, né? Salomão, Davi, né? O rei Davi e tal. Mas Salomão teve aquela história daquelas duas mulheres, né? Que ali foi uma palavra de sabedoria. Ele falou o seguinte, pô, a mulher matou o filhinho, né? Deitou em cima, pegou o da outra. Ele, para resolver, disse o seguinte, me traz aqui uma espada que eu já resolvo esse assunto aí. Vamos partir no meio, a metade para cada um. Aí a mãe verdadeira disse, não, faça isso não. Pode dar para ela então. Aí o rei falou, aí tá, essa é a mãe. Pronto, resolveu o assunto. Isso é palavra de sabedoria. Mas onde estão essas palavras de sabedoria hoje? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Falta isso dentro da igreja. Porque nós não temos muito hoje contato com o Espírito Santo. Se nós não somos guiados pelo Espírito Santo, se Ele não é que dirige as nossas vidas, vai faltar a palavra de sabedoria. Em todos. E principalmente aqueles que lideram o povo. Tem que existir, porque isso aí é a arma que Deus deixou para a sua igreja. É uma arma poderosa contra o inimigo. Porque o inimigo hoje está levantando tantas coisas dentro da igreja, gente. É homossexualismo, é divórcio, é adultério. E aonde estão hoje as pessoas, os homens, as mulheres de Deus, com palavra de sabedoria? Se existe alguns hoje, eles não são acreditados. Não acreditam. E eu conheço algumas aí que são homens de Deus, mas as pessoas não acreditam neles. Essa que é a verdade. Palavra de sabedoria, palavra para poder ensinar as pessoas, os membros, os crentes. Um conselho, assim como fez Salomão. Hoje a primeira coisa, é engraçado que eu me lembro que quando eu falava com jovens que iam casar, e aí muitos me diziam, pastor, se não der certo, eu divorcio. Eu falei, como é que é? Não, se você vai casar pensando assim, é melhor você não casar. Eu logo dizia logo, não casa. Por quê? Para que você vai casar se você vai ter problema? Porque tem problemas. Os problemas estão aí. Duas cabeças, duas pessoas, a Bíblia diz que vai se tornar uma carne só, mas não é fácil, porque se um não se submete, o outro não se submete, nunca se torna nada. São duas cabeças brigando. Aí você olha para Jesus. Por isso que estão os dons aí. Aí você olha para Jesus, quando Jesus esteve com o povo, no capítulo 19 de São Mateus, que ele foi questionado sobre o divórcio. Jesus, sabendo do que ia acontecer no futuro, ele disse, no começo não era assim não. Não, no começo não era assim não. Em casa de divórcio, não. E disse mais, o que o pai juntou, não separe o homem não. Não, mas hoje o homem está separando. Porque Jesus sabia que isso ia acontecer. Ele falou isso. O que juntou Deus, não separe o homem. Mas aí hoje estão os advogados, né, as cortes. Tem casos que eu sei que mas tudo, sabe por quê? Por causa da dureza dos nossos corações, como Jesus falou no capítulo 19. No começo não era assim, a dureza dos nossos corações. Porque tem uma coisa que muitas pessoas não entendem. O amor ele não acaba. O amor esfria. E se o Espírito Santo estiver vivo dentro de nós, vamos estar sempre acesos, sempre vivos. Pode ter dificuldades, mas vai estar sempre vivo. E relevar as coisas. Gente, não é como nós pensamos muitas vezes. Não é. Por isso que a palavra de sabedoria está faltando. É um exército que não tem. Os comandantes de exército, eles têm que ser sábios em estratégia. Eles têm que estudar para estratégias. Você pensa que o FBI aqui nos Estados Unidos, né? Eles fazem as coisas de qualquer jeito? Não, eles ficam estudando. Ficam buscando uma forma de sabedoria para poder atacar. Agora tem uma outra coisa que muitos não se dão conta. Tudo isso é obra do quê? Do Espírito Santo, gente. Isso é obra do Espírito Santo. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios 12, versículo 8a diz assim, porque a pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. É o Espírito Santo. Isso ele não vai dar. Isso ele já deu. Agora, quem quer isso? Nós que somos baseados no Espírito Santo temos que pensar nisso. Alguma coisa foi dada para nós.
Temos que saber. Mas temos que buscar a Ele, para Ele nos mostrar. E Ele vai nos usar. Não é, por isso que nós hoje somos um exército pobre. É tanta depressão hoje dentro das igrejas, em alguns casos por desobedecer a Deus. Alguns casos é por desobedecer a Deus. Eu te falo que eu conheço algumas histórias aí, que não vou comentar, mas eu conheço algumas histórias que Deus avisou, falou e a pessoa não quis acreditar. E Deus avisou que ia acontecer e fica, passa 1 ano, 2 anos, passa até... Lembra do rei Ezequias? Acho que é rei Ezequias, né? Que ficou que nem um animal. Comendo grama, cresceu unha, pelo. Ao dia que ele se lembrou e olhou para cima e pensou no Deus do céu, mudou o cativeiro, se humilhou. E hoje nós, para nos humilharmos, tá difícil, hein? Nós somos bem durinhos, hein? Uf, até para dobrar o joelho do culto hoje tá difícil, hein, compadre? Hoje o povo não vai para um show, não vai para o culto, não. Porque se Deus é Espírito, nós temos que dobrar o joelho, clamar a Ele, pedir perdão dos nossos pecados e clamar a sua presença lá no culto. Mas nós não fazemos isso. Muitos de nós não fazemos. Entramos no culto, sentamos lá, e se senta lá, se não tiver ninguém para conversar, já pega o telefone. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos começar o culto, aí o cara já leva lá, meio atordoado, né? Mas não teve aquele momento de intimidade com Deus, né? Com o Espírito Santo. Aí você vem aqui, vem a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, gente, que isso? É a palavra que Deus dá, sempre em harmonia com a Bíblia, que nos traz luz, orientação e nos faz crer de forma correta. Pode se manifestar através de pregação, da profecia manifestada na igreja, de visão e de sonhos, e etc. Aí você vai no livro de 1 de Coríntios 12, versículo 8b, diz: e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, que é conhecimento. Ciência é conhecimento. Jesus não disse que por a ciência, porque a ciência é se multiplicar, né? Ele não disse isso. A ciência é conhecimento, e o conhecimento hoje é muito avançado. Então, se você abre a sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios 12, 8, você vai ler assim, ó, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de ciência, de conhecimento. Conhecimento bíblico, porque hoje tem muita gente ensinando coisas que não é bíblica. E fazendo coisas em cultos que não é bíblico. Gente, não vou nem entrar nesse assunto porque é muita coisa. É porque não conhecem a palavra. É porque o Espírito Santo não está ali ensinando. Porque se o Espírito Santo estivesse ali ensinando, você pode ter certeza que não estaria acontecendo tantas coisas assim, como nós estamos vendo hoje. Tem tanto culto que não é culto, é um show. Tanto culto que não é culto, é um ato de circo. É tantas coisas que a gente olha hoje que foge disso aqui que nós estamos falando. Você tem o conhecimento espiritual e tem o conhecimento humano. O humano é quando você vai para a escola, você estuda, você viaja, então você vai formando uma gama de conhecimentos que te ajuda muito. Agora, quando você é guiado pelo conhecimento do Espírito Santo, ele acopla com o teu conhecimento humano, gente, você vira uma bomba atômica. Em termos de conhecimento, para explicação, para ensinar e para tudo. Mas cadê isso, gente? Onde é que está? Onde é que estão esses dons? Eles estão aí, mas aonde? Então nós temos que, sabe, começar a olhar um pouco mais para a palavra, buscar isso. No livro de Coríntios você vai ver isso aí, sobre os dons do Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo. Nós vamos falar mais depois, hoje não, hoje só vamos deixar sobre esses dois. E para a próxima semana eu vou falar mais três dons que tem aqui. Um é sobre o dom da fé, o dom de curar, e o outro é o operações de milagres ou de maravilhas. Para a semana que vem, bom? Então eu quero que você esteja conosco, que você não deixe de estar conosco. Né? Que você não deixe de estar conosco. Queria ver onde está minha irmã, aquela que pediu oração. Vou orar por ela agora. Quero ver se eu acho ela aqui, que eu perdi a... Cadê ela, hein?
Onde está ela? Onde está a minha irmã? A minha irmã. Não estou. Bom, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Eu vou estar orando para minha irmã, não me lembro o nome dela aqui. Eu não estou vendo o nome dela, eu queria o nome dela, se ela puder me escrever aí. Eu vou estar orando por ela. Eu gostaria que você orasse comigo por essa irmã, porque eu sabia o nome dela, que eu perdi aqui da minha tela. Perdi aqui da minha telinha. Estou tentando achar o nome dela aqui. Não é invitar, não quero convidar ninguém. Não estou achando. Não estou achando. Mas eu vou estar orando pela minha irmã, não me lembro o nome dela agora. Vou estar orando por ela, que está com broncopneumonia. E vamos estar orando para encerrar. Eu queria saber o nome dela. Puxa vida, saiu daqui, sumiu daqui. É esse que é o problema, eu não quero ficar mexendo para não desligar. Para não desligar aqui, né? Eu quero orar por ela. Ela está aqui comigo como é que se fala? Aqui no Face. Se ela estivesse comigo pela rádio era mais. Mas eu não estou achando ela. Mas tudo bem, vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, Pai. Pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Aquela minha irmã, Pai, que está aqui assistindo, que está com broncopneumonia. A tua palavra diz que o nosso amado Cristo Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. E se ela é uma serva tua, Pai, o corpo dela é templo do Espírito Santo. Como é que pode? Eu às vezes me pergunto, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor pode tudo, o Senhor governa tudo e controla tudo. Como é que pode o teu Espírito Santo morar e viver num corpo enfermo? O Senhor é médico por excelência. E o Senhor pode curá-la. Se o Senhor quiser curá-la, o Senhor pode, porque o Senhor é médico por excelência. O nosso desejo, Pai, é que a tua filha tenha saúde e que ela possa testificar diante do teu povo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Pai, eu peço para ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê saúde para minha irmã, que essa enfermidade que vem assolando os seus pulmões se retirem agora, pelo poder do sangue de Jesus, aquele que foi na cruz por nós, e que ela se restabeleça imediatamente, e o teu nome vai ser glorificado, não somente na vida dela, mas a todos aqueles que ouvirem o testemunho dela. Paizinho Santo, eu te agradeço. Abençoa cada pessoa que nos assiste, Pai, aqui pelo Face e pela rádio, e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Abençoa-nos, ajuda-nos. Se o Senhor não voltar, Senhor, nessa noite, ou não nos levar antes, que possamos estar aqui na tua presença amanhã, mais uma vez, falando das tuas grandezas. Muito obrigado, Pai, pois é o que nós te fazemos e agradecemos no santo nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.